TV Cidade Livre, mais uma vez através do Contracorrente, trazendo aqui a discussão sobre os problemas de interesse da população do Distrito Federal. Estamos hoje com o professor jornalista Vinícius Arthur Lima, nosso colega editor do blog Café FC Leite Filho, e o nosso colega professor de jornalismo da Universidade de Brasília, Hélio Doyle. Vamos debater hoje aqui a CPMI, que está funcionando no Congresso Nacional, debatendo as descobertas sobre as ligações do jogo do bicho, do contraventor Cachoeira e aquele que era o Vestal da Moralidade e que se tornou hoje conhecido de todos como uma grande farsa, o senador de Goiás, Demóstenes Torres. Meus amigos, meus colegas, por favor, vamos iniciar esse debate. O que vocês acham dessa situação que nós estamos vivendo, em que a mídia está tendo comportamentos distintos? Ontem, por exemplo, na última quinta-feira, dia 17, foi rejeitada uma proposta de chamar para ser ouvido na CPI o gerente da sucursal da revista Veja, aqui de Brasília, que aparece nas escutas com conversas, onde mostra a ligação da revista Veja com a contravenção, influenciando na definição de políticas públicas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Dessa relação da mídia com a CPMI e com a definição da aplicação das políticas públicas, principalmente neste momento, com essas descobertas que o Brasil todo está tomando conhecimento. Vamos lá, meu amigo Vinícius, na sequência aqui, sentido horário. Veja só, pelo que eu sei, até agora não é de conhecimento público, muitas das informações que já estão disponíveis, não só na Polícia Federal, como no Ministério Público e até mesmo no Congresso Nacional. Pelas informações que se tem até agora, há indícios fortes de que havia uma relação que vai além da relação normal jornalista-fonte entre alguns órgãos da grande mídia brasileira e o grupo que girava em torno das atividades criminosas do Carlinhos Cachoeira. Embora a CPMI já tenha, como você mencionou, tomado uma decisão de, nesse primeiro momento, não ouvir, não chamar para ser ouvido na CPMI, nem empresários, nem jornalistas ligados à área de mídia, a minha opinião pessoal é que, dependendo do conhecimento dos fatos que fatalmente irão emergir, pode ser que apareçam fatos de tal forma e indícios de tal forma poderosos que seja inescapável para a CPMI convocar jornalistas e empresários de mídia. Então, o exemplo do que está ocorrendo, por exemplo, na Inglaterra agora, que é uma investigação diferente dessa, mas semelhante em vários aspectos, parece indicar que esse processo, depois que iniciado, não tem muito como exercer controle sobre ele. Então, a minha opinião pessoal é de que é melhor esperar mais um pouco, ver o que as revelações que aparecerão especificamente sobre esse envolvimento de setores da grande mídia com o esquema criminoso, porque eu acho que talvez esses dados que apareçam tornem inevitável que se ouça também representantes da mídia. Meu amigo Leite. Eu acho, particularmente, através da minha observação como repórter, um certo tempo lá no Congresso, é que a CPI está nos seus primórdios, Ela está analisando ali, porque ela está confrontando aquilo que eu chamaria do superpoder no Brasil, que é a mídia,
Hoje a mídia, como se sabe, ela dita a pauta do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, né? Então, a mídia, você tocar na mídia nesse momento é algo que você não pode confrontar, não pode ir diretamente na coisa. Você vai ter de primeiro preparar a opinião pública, porque a reação vai ser violenta da parte da mídia, né? Não se esqueça que a mídia tentou derrubar um presidente da República na Venezuela em 2002, né? E já derrubou aqui no Brasil vários presidentes. Então, eu acho que a CPI está agindo com muita cautela e, inclusive, por causa de exemplos históricos. Uma das últimas vezes que o Congresso confrontou a mídia, tem mais de 50 anos, foi em 1965, salvo engano, quando ela abriu a CPI do IBAD, né? A Câmara dos Deputados abriu a CPI do IBAD. Essa CPI, ela era para verificar a situação desse IBAD, que era um instituto, era presidido e organizado por um americano, com a colaboração de empresas nacionais e americanas, né? Que era o IBAD para financiar a eleição eleitoral do ano de 1962. Então, se descobriu que o IBAD gastou 5 bilhões de cruzeiros na época, que era uma quantia fantástica e que nenhuma empresa brasileira poderia arcar com aquilo, né? Bom, e se criou o IBAD, a CPI do IBAD, né? Então, a CPI do IBAD só começou a funcionar depois de 3 ou 4 meses depois. E depois que foi deposta a direção anterior, né? A primeira direção, que era chefiada pelo coronel Peraque Barcelo, deputado pelo Rio Grande do Sul, e tinha como relator, salvo engano, o deputado Laerte Vieira, da UDN de Santa Catarina. Esse pessoal todo era ligado ao IBAD. Então, o que eles fizeram? Eles protelaram tudo, né, e não deixavam a coisa andar. Só depois é que houve uma reação dos próprios deputados que depuseram aquela direção e instituíram na direção o deputado, elegeram para ser presidente o deputado Ulisses Guimarães. Então, a partir dali é que começou a andar, né? Começou a andar e aí sim, aí que foram chamados os chefes. Isso foi em 65. 65. Período inicial da ditadura militar. Pois é, já estávamos na ditadura, em plena ditadura militar, mas ainda o Congresso tinha, né, algumas prerrogativas. Depois é que houve o fechamento total a partir de 68. Mas mesmo assim foi criada essa CPI do IBAD e comprovou que o IBAD comprava jornal, né? Teve a situação lá de um jornal lá à noite, por exemplo, que ele era de esquerda, mas da noite para o dia ele passou a defender violentamente os americanos, a intervenção americana, o golpe de Estado. Esse jornal à noite, então se comprovou que ele recebeu uma bolada do IBAD para mudar de lado. Então é por isso que eu acho que é preciso muito cuidado nesse momento para que a CPI consiga andar. Hélio, por favor, a sua opinião sobre esse momento que é importantíssimo para a sociedade brasileira desvendar aí, de fato, como o Leite colocou, o grande poder da mídia que pauta a política brasileira. Olha, eu parto do princípio de que tudo deve ser investigado. Quer dizer, se há uma suspeita, a investigação deve ser feita. Hoje, para muita gente, parece que investigar é ofender. Quer dizer, se você abre uma investigação, você está ofendendo. Não, investigação é necessária toda vez que existe uma suspeita, toda vez que existem indícios. Por outro lado, eu não acredito muito em CPI. Eu acho que a CPI, de modo geral, ela serve mais como um teatro para que deputados e senadores apareçam, façam discursos veementes na televisão, ofendam, inclusive, muitas vezes, as pessoas que vão depor com uma agressividade mais própria de delegados no tempo da ditadura do que de parlamentares em tempos democráticos. A gente vê muito isso na televisão. Eu acho que a CPI é muito melhor. Não sou contra a CPI, eu acho que é importante que haja CPI. Mas o efeito investigativo da CPI é muito pequeno, até porque é ditado por razões políticas.
é ditado por conveniências políticas. Então, eu protejo o seu, você protege o meu, não vamos atacar fulano, não vamos pegar o outro, tal. Todas essas conveniências políticas prejudicam uma verdadeira investigação. Eu acredito mais em investigação feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do que por comissão parlamentar de inquérito. Agora, eu acho que, como eu disse, tudo deve ser investigado. Se é uma suspeita, deve ser investigado. A questão que se coloca em relação à mídia, há uma série de questões que têm sido levantadas, que têm sido faladas. Eu acho que, à medida que surgiu isso, à medida que há gravações, eu não estou fazendo juízo de valor. Acho que tudo isso tem que ser explicado, tudo isso sim, tem que ser investigado. Por exemplo, uma parcela da imprensa quer impedir a investigação, dizendo que isso viola a liberdade de imprensa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberdade de imprensa é uma coisa, jornalistas provavelmente envolvidos com quadrilha é outra coisa. Eu não estou dizendo que estão envolvidos, estou dizendo que há indícios, há suspeitas, que podem não ser verdadeiras, podem se revelar falsas. Agora, isso não tem nada a ver com liberdade de imprensa, quer dizer, tem que ser investigado sim. Eu não sei se pela CPI, a CPI vai virar, chega o senador Fernando Collor, que tem uma pinimba pessoal com o jornalista da Veja, e vai agredir o jornalista da Veja. Aí vem o Miro Teixeira, que é puxa-saco da grande imprensa, e vai fazer a defesa. Isso não leva a nada, né? Essa coisa não leva a nada. Eu acho que a investigação tem que ser feita. Eu acho que o problema da Veja, só para eu acho o seguinte, o problema da Veja, independentemente se há ou não há relação com uma quadrilha, não vê o caso, objetivamente, a revista se serviu dessa quadrilha para exercer sua política partidária. Ou seja, para atacar o governo, atacar determinadas personalidades, atacar determinadas pessoas. Isso para mim está muito claro. Claro que tem que ser investigado, mas está muito claro. Não digo que houve um envolvimento com a quadrilha, mas houve uma instrumentalização da revista por essa quadrilha e uma instrumentalização dos dados, das informações que essa quadrilha tinha pela revista. E é justamente isso, ou seja, a gente observa essa instrumentalização da grande mídia no país a serviços de interesses contrários à maioria do povo brasileiro. Nós vimos isso em 82, que a Globo, através do Proconst, tentou fraudar o resultado da eleição de Leonel Brizola. Em 82, nós vimos que ocorreu na edição daquele debate em 89 com Collor e Lula. E estamos vendo hoje novamente, ou seja, conforme a transcrição dos diálogos que ocorreram entre o crime organizado, coordenado pelo Cachoeira, e o gerente da sucursal da Veja, aqui em Brasília, uma articulação para atacar o governo do Distrito Federal. Então, como que vocês veem essa articulação, que não se limita a este momento que nós estamos vivendo, mas da mídia sempre estar contra os interesses da grande mídia, setores da grande mídia, ou seja, manipular a informação para servir a interesses do grande capital, tanto nacional como internacional, e agora pior, do crime organizado, como nós estamos vendo aí. Como que é possível, neste momento, a CPI e a sociedade atuar? O que é possível fazer? Vinícius, por favor. Olha, eu acho que uma ilusão que setores importantes continuam tendo é que há alguma possibilidade de mudar a forma de comportar da grande mídia. Eu acho que isso não vai acontecer. A grande mídia, ela, sobretudo a exploração privada, tanto da mídia impressa quanto das concessões de radiodifusão, feita por grupos privados, empresariais, etc., eles terão, no sistema liberal capitalista, eles terão a liberdade de tomar posições. Ninguém acredita mais nessa mitologia da independência e autonomia da mídia. A mídia tem posição no Brasil, tem posição em outros países, etc. O que é preciso é que haja um sistema de regulação eficiente, como acontece em outros países, do mercado, para que haja competição entre as empresas de mídia e que haja referências importantes, inclusive legais, para o cumprimento de códigos de éticas profissionais, tanto de empresas quanto de profissões, inclusive a de jornalista, né? E mais importante do que tudo, é preciso que haja políticas públicas, né, efetivas
tanto a nível de governo federal como de governos estaduais, para apoiar o que já está na Constituição, que é a complementaridade dos sistemas de mídia, do público, do estatal e privado. Nós temos um desequilíbrio histórico no Brasil, porque há uma predominância, por causa de uma decisão que foi tomada lá na década de 30 do século passado, da exploração do serviço, por exemplo, de radiodifusão pelas empresas comerciais privadas. É preciso que haja apoio para que sistemas alternativos, o sistema público e o sistema comunitário, como esse que nós estamos falando agora, possa produzir televisão e rádio de qualidade para competir com o sistema privado, né? Afora isso, eu acho uma ilusão acreditar que o comportamento jornalístico de grupos empresariais privados, tipo Veja, tipo Organizações Globo, vai mudar. Não vai mudar. Né? Nunca mudou, agiu dessa forma e vai continuar agindo dessa forma. O que nós precisamos de ter é alternativas a esse sistema e regulação, tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista da aplicação das normas que afetam indiretamente o conteúdo. E do ponto de vista ético, como existe em outros países, né, para que desvios como os que há indícios que ocorreram possam ser punidos, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista criminal. Leite. O Vinícius tem razão quando diz, por exemplo, que é necessária, né, a regulação dessa coisa. Só que a gente está tentando, né, há quanto tempo regulamentar, né, a democratização da comunicação no Brasil. Isso tem 30, 40 anos, desde a Constituição, né, da Constituinte de 88. Mas há um fenômeno, a meu ver, interessante agora, né, um fenômeno muito ilustrativo, que é o envolvimento, ou pelo menos a notícia do envolvimento de um grande conglomerado midiático brasileiro, que é a revista Veja. A revista Veja não está sozinha, a revista Veja é um complexo de mais de 100 ou 200 revistas, né? Que tem revistas femininas, revistas de casa, revista que é a editora Abril. Então, essa foi comprovado, quer dizer, há uma ligação, no mínimo, suspeita, com um contraventor, e aquilo está gravado, né? É claro que esse pessoal é muito poderoso e está retardando que essas gravações apareçam. Agora, o que acontece? O que, a meu ver, o que há de novo nisso daí é que essa Veja, essa como a Rede Globo e as outras, elas até há pouco eram uma coisa intangível, inatingível, impalpável. E hoje não, hoje ela está exposta. A gente vê a última edição da Veja, ela está se defendendo, né, dos ataques que tem sofrido. Aí a gente pergunta assim, de onde é que está saindo esses ataques que o Globo, o Jornal do Estado de São Paulo, a TV Globo, só protegem a Veja? Não, é nas redes sociais. Que esse sim que é o fenômeno novo, que é o fato novo da política brasileira, que é a presença da sociedade influindo e exigindo, né, exigindo respostas para essas notícias que circulam. E a Veja se sentiu até muito atingida a ponto de pedir uma intervenção planetária na internet, quer dizer, uma intervenção que viesse de um órgão, ela não soube dizer exatamente como, mas está na última Veja, sobre a Veja, né? Quer dizer, aquilo, sim, esse é o fenômeno novo, e isso será capaz, a meu ver, de corroborar a tese do Vinícius de o Congresso, então, se mobilizar e fazer essa regulamentação da mídia no Brasil. Hélio, por favor. Olha, eu também concordo plenamente com o Vinícius de que não vai mudar. A imprensa, a grande imprensa, ela tem a sua natureza, ela vive num determinado tipo de sociedade em que ela se sente muito à vontade para manter esse tipo de postura, ou seja, ter posições políticas claras, ter posições ideológicas claras e defender essa posição da sua Veja. De uma maneira mais exacerbada, vamos dizer, mais panfletária, como faz a Veja, até de maneiras mais discretas, até mais jornalísticas, como fazem outros veículos. Agora, eu também acho que essa questão da regulação, essa questão do também não vai acontecer tão cedo. Por que não vai acontecer tão cedo? Porque hoje nós temos um Congresso Nacional que está profundamente subordinado a essa mídia, que depende em grande parte dessa mídia. A grande maioria do Congresso hoje é integrada por pessoas eleitas pelo poder econômico, que prestam contas
ao poder, estou falando poder econômico de uma maneira mais genérica, prestam contas e que essas pessoas não interessa que haja essa regulação da mídia. E, deliberadamente, há toda essa confusão. Quando você fala em regulação, já se fala em censura. Né? Todo esse trabalho ideológico, como disse o Leite, que é feito, que não, a população acaba sendo envolvida por ele. Agora, tem razão, a Veja hoje está na berlinda, coisa que há pouco tempo atrás parecia impossível. Então, eu acho que vai haver avanços, mas eu acho muito difícil. Eu acho que a questão principal é o seguinte, essas acusações, elas têm que ser investigadas. O que está se fazendo hoje é querendo impedir a investigação. Acho que isso é que é mais grave. Eu não estou nem fazendo julgamento. Não importa se no fim chegar, olha, não houve envolvimento. Talvez não tenha havido mesmo um envolvimento criminoso com essa quadrilha. Mas há algum tipo de coisa, como disse, tem gravações, as coisas estão mostrando, alguma coisa tem. Há indícios. Se há indícios, tem que ser investigado. Agora, só para complementar aqui o Hélio, você tem o seguinte, a pressão da sociedade é que levou, na época, no início da ditadura, a criação não só da CPI do IBAD, teve uma outra, um ano depois, a CPI Time Life, né? Que foi o acordo que a Globo fez com a Time Life, um acordo com uma companhia estrangeira, e que era proibido pela Constituição, era um acordo inconstitucional. E acabou desvendando tudo, quer dizer, mas por causa da pressão da sociedade. Quer dizer, o Congresso também era constituído do mesmo sistema que é hoje, o sistema representativo, que é altamente financiado pelas grandes empresas, sobretudo multinacionais e grandes corporações. Então, eu acho que o seguinte, o Brizola falava muito de uma coisa que ele chamava de processo social. Ele queria dizer processo dialético, mas para não chamá-lo de marxista, né? Ele falava em processo social. São as coisas que acontecem, são contingências que acontecem, como essa da Veja, né? A Veja, ela, até há pouco tempo, a gente dizia um poder imensurável, um bloco monolítico, inatingível, e de repente a gente vê aí ela se defendendo. Entende? Quer dizer, pressão da sociedade. Como é que a sociedade está pressionando hoje? Não é mais nem pela votação, é agora pelas redes sociais. É isso, a meu ver, o que está ocorrendo. A TV comunitária tem justamente este papel, provocar este debate, chamar a sociedade, chamar os profissionais, os técnicos, os especialistas, para que possa intervir e criar condições para a efetiva democratização dos meios de comunicação no Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida daremos continuidade nessa conversa aqui com o professor Vinícius e os jornalistas Leite, os três jornalistas, o professor Vinícius, o professor Hélio e o nosso colega Leite. Em seguida voltaremos debatendo a CPMI do Cachoeira e a mídia. Você sabe o que é o Ministério Público Federal? O Ministério Público tem grande representação, um órgão independente que defende os direitos da nação. Sua meta é fiscalizar. É qualquer hora e em qualquer lugar, situado em todo o Brasil, com o objetivo de nos defender da corrupção que hoje anda a mil. Quem não viu? Cabe a nós, pelo patrimônio público, zelar, passar o certo adiante e o errado denunciar. Assim o Ministério Público, juntamente com o povo, luta e sonha por um Brasil melhor, por um Brasil novo. Conheça a história e a atuação do Ministério Público Federal. Entre em contato e agende uma visita. O Ministério Público Federal mais próximo de você.
dando continuidade no debate aqui sobre a CPMI do Cachoeira e a mídia, vejam só, essa questão da regulamentação, toda vez que se discute, é fazer uma tempestade, ou seja, é querer cercear a liberdade de imprensa, é querer impedir a discussão, é uma ditadura que quer se implementar. No entanto, o que a gente vê é uma ditadura dessas 6 grandes empresas que controlam a comunicação no país. O que essa CPMI do Cachoeira, com as descobertas que estão vindo à tona, podem contribuir, essas informações e a CPMI podem contribuir para que a sociedade perceba a necessidade dessa regulação, de uma nova regulação na legislação das comunicações no país, que permita efetivamente a democratização do debate, da informação, do acesso ao conhecimento. O que pode ser feito? Está aberto aí o que... Deixa eu retomar aqui, que eu queria aproveitar um ponto que o Hélio levantou, que ele mencionou que está havendo uma tentativa de impedir que a CPMI investigue indícios, etc., que, por todos os critérios, merecem ser investigados. Eu queria lembrar aqui que, há 2 ou 3 dias atrás, foram denunciados criminalmente na Inglaterra a ex-editora-geral do grupo News Corporation, lá, que chamava na Inglaterra News International, exatamente ela, o marido, a secretária, o motorista e uma outra pessoa que eu não me lembro, que tinha uma função menor também, foram indiciados por obstrução de justiça, obstrução da justiça. Uma das coisas que eu acho que pode emergir da CPMI, dependendo, por isso que eu comecei falando nisso, que dependendo dos fatos que forem surgindo, né, pode ser que alguns empresários de mídia e até mesmo jornalistas possam estar, a essa altura, impedindo o exercício pleno da ação de investigação. O que se constitui crime, né? O que se constitui crime. Então, essa é uma das possibilidades que me parece que podem resultar da ação da CPMI. A outra coisa que você levantou com relação à regulação, a questão da regulação no Brasil é tão complexa que nem mesmo as normas e princípios que foram estabelecidos no processo constituinte e que viraram normas e princípios da Constituição de 88, nem mesmo essas normas, a maioria delas, não foi regulamentada, elas não foram regulamentadas e, portanto, não são cumpridas. E eu vou dar um exemplo. Uma das normas regulamentadas, que é o artigo 224, que cria o Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Isso está previsto na Constituição elaborada e promulgada em 88, a criação do Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional, regulamentado por uma lei em 1991, só foi instalado em 2002, funcionou 4 anos e desde dezembro de 2006 não funciona mais. Então a questão da regulação no Brasil é tão complexa que o ponto que eu estou querendo insistir é esse, que nem mesmo as normas que estão na Constituição de 88, portanto, há quase 24 anos, há mais de 23 anos, não são cumpridas. Então, hoje, quando você fala em regular o setor de mídia, já há setores que recuaram de tal forma que não admitem mais nem mesmo o que já está na Constituição. Vou dar um exemplo. Há uma resistência feroz dos grupos de mídia a alguns itens do artigo 221 que prevê cotas percentuais para a programação regional, cultural, artística, jornalística, de entretenimento em geral. Tá certo? Isso provoca uma reação hoje feroz de certos setores empresariais. No entanto, isso é uma norma que está na Constituição. Tá certo? E nunca se conseguiu regular. Então, só para mostrar a dificuldade que se tem no Brasil de fazer essa regulação. Eu acho que realmente é muito difícil, como diz o Vinícius. Se nem o que está na Constituição é
existe, quanto mais o que ainda tem que ser implantado. É muito difícil também, pelo seguinte, o poder da mídia é muito grande. Nós sabemos que esses grandes grupos de imprensa eles têm uma grande audiência, eles têm uma grande influência na sociedade, e toda vez que se tenta confrontá-los, eles vêm com uma força maior. Eu parto sempre do princípio seguinte: regulação, regulamentação, geralmente não interessa ao mais forte. Por quê? Porque o mais forte, sem regulamentação, sem regulação, ele faz o que ele quer, ele tem a força, ele tem o poder. Regulação e regulamentação interessa sempre aos mais fracos, numa determinada situação. E, infelizmente, é muito difícil mesmo. Pela nossa vivência no Congresso, sem querer generalizar, deputados e senadores, e também como ministros, presidente da República, têm muito medo da grande imprensa. Medo no sentido mais amplo, não é o medo físico, é o medo de que, se brigar com a imprensa, vai levar a pau todo dia, vai ser criticado, a imprensa vai querer, independente do que já fez. Então, o deputado, se você, lá, 513 deputados, você chegar para os 513 e falar assim: você faz aqui um discurso criticando a Globo, mesmo que ele queira criticar, vai ter menos de 10% que vai topar. Ninguém quer brigar com a Globo. Ninguém que tenha vida pública, que precise de voto, que tenha que ter, não vai brigar com a Globo. Então, ou brigar com a grande mídia. Então, isso dificulta muito esse trabalho. E, além disso, você tem aqueles parlamentares que são, assim, defensores árduos, né, da não regulação. Então, é uma luta muito difícil, como disse o Vinícius, como disse o Leite. Agora, eu acho que a CPMI já fez um papel. Só de colocar isso aí em debate, só em colocar, como disse o Leite, colocar a Veja se defendendo, preocupada em se defender, né, só isso eu acho que já foi um grande avanço. Para a situação que nós temos, já foi um grande avanço. Você sabe que eu gosto sempre de recorrer à história, vocês podem me chamar, e os telespectadores também, de dinossauro, mas é que é o seguinte: o Hélio falava há pouco do poder da mídia, né, de marginalizar os políticos que forem contra a política midiática, né? Então, me lembro do Roberto Saturnino Braga, ele era o presidente da CPI, da Time Life. Você sabe que o Roberto Saturnino Braga passou quase 20 anos banido de todos os veículos da Globo, né, que não é só a TV, jornal, hoje tem a revista Época, tem 30 e tantos rádios, porque ele presidiu a CPI e foi em cima da Globo, né? Você sabe que esteve, olha, depondo nessa CPI, Roberto Marinho, diretor e proprietário do Sistema Globo, os diretores de vários jornais, do Estado de São Paulo, do Jornal do Brasil, Correio da Manhã, quer dizer, foi todo mundo para lá. Então todo mundo está achando o seguinte: não, porque a Veja é muito poderosa, os deputados não vão em cima dele. Por que foram em cima no passado? É justamente porque eu estava falando por causa da pressão social. Mas eu vou só fazer uma parte. Eu acho que houve uma queda de qualidade do Congresso Nacional daquela época para cá enorme. Eu acho que havia mais deputados e senadores eleitos pelo voto de opinião, eleitos por suas posições políticas, ideológicas. Hoje você tem um negócio ali muito pouco definido, muito pouco. Os partidos não representam mais nada, as ideologias estão soterradas sob interesses pragmáticos. Eu acho que há essa diferença também, sem querer. É só acrescentando. Outro nível de cobrança, não tinha outro nível de cobrança. Nem tanto pela sociedade. Na época, na sociedade não existia televisão. Né? A televisão hoje não pode ser um veículo democrático, né? Porque o povo não tem voz, né? Você diz: não, é liberdade de expressão, mas como é que o povo vai se manifestar através da TV Globo, por exemplo, uma audiência enorme? Mas, Hélio, eu concordo com você. Realmente a representatividade, ela deixa muito a desejar, né? Por quê? Porque você tem aqueles grupos muito setorizados, né? Tipo evangélicos, ruralistas, empresários. E, quer dizer, o setor de opinião, os eleitos pela opinião pública é mínima, né? É uma coisa, mas eu volto a insistir, é que a pressão da sociedade, né, é importantíssima, é vital, é determinante nesse momento. Agora, quanto ao fato de a CPI ser um
teatro, como falou o Hélio Doyle, eu concordo, realmente aquilo é um circo, né? Mas os efeitos que qualquer CPI produz são impressionantes, né? Elas não resolvem nada, mas exacerbam a discussão, né? Elas emocionam, elas causam uma emoção particular ao trato de uma questão e as pessoas vão ficar de olho naquilo. O que é que está havendo? A sociedade está apática. A sociedade ninguém quer nada, ninguém quer saber de política. Mas por que está apática? Porque a mídia, né, que é o grande condutor da informação, ela trabalha muito aquelas técnicas psicológicas da diversão, do diversionismo, né, colocando, quer dizer, aquele dilúvio de informação né, que não tem nada a ver, que aquilo ali para o seu dia a dia, para a pessoa, aquilo ali para informações de celebridades, informações de escândalos, enquanto os problemas reais não são discutidos. Por quê? Porque não interessam à mídia e ao sistema de dominação. Agora, não interessa à mídia, a qualidade da representação política do país é um fato e triste e verdadeiro, caiu, ou seja, e a sociedade civil organizada, os partidos políticos, os sindicatos, a imprensa alternativa, que no passado nós tínhamos uma imprensa alternativa que tinha um papel que provocava o debate, que mobilizava. Hoje a internet, que está aí as redes sociais mobilizando. O que pode ser feito neste momento para criar as condições para que os veículos de comunicação possam ter menos poder, principalmente a grande mídia, e que o governo, o parlamento, possa atender necessidades dessa democratização dos meios de comunicação, inclusive assegurando a criação do Conselho de Controle que a gente escuta, nós escutamos o discurso da grande imprensa de que seria um golpe, a censura, é isso e aquilo, quando na realidade é uma lei da Constituição aprovada em 88 que ainda não foi efetivada. O que pode ser feito para mudar esse quadro, neste momento que nós estamos vivendo? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é uma das coisas que pode ser feita, né? Quer dizer, numa TV comunitária, trazer o tema ao debate, convidar aos que nos assistem a refletir sobre as questões. Eu queria recuperar algumas coisas que surgiram aqui que me parecem muito importantes. Quando o Hélio levanta a questão de que o Congresso de hoje é diferente do Congresso da época dessas CPIs, que é um segundo ponto que eu quero falar, na verdade, não é um problema brasileiro, tem uma crise na representação política, né? É um nó que ainda não foi desatado, porque no sistema representativo, as pessoas não se sentem mais representadas, né, através dos canais institucionais tradicionais, sobretudo os parlamentos, né, e estão buscando formas alternativas dessa representação. E você vê que isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno universal. Um dos canais muito importantes e bem-vindos dessa nova forma de representação social com força política de pressão sobre os poderes constituídos são exatamente os recursos das novas tecnologias, das redes sociais, a possibilidade de uma certa presença de mais vozes num espaço público de debate. E a grande mídia fica fora dessa. Eu quero insistir num ponto que eu insisto que é um erro a gente esperar que nós vamos modificar a grande mídia. Ela não vai se modificar, tá certo? É da natureza dela. O que precisa, e o que acho que, em um certo sentido, começa a acontecer, com os exemplos que inclusive já foram trazidos aqui, é uma perda de força dessa grande mídia em função das alternativas de participação no debate público, que estão surgindo exatamente fora dela, independente dela. A grande mídia, sobretudo os grandes jornais tradicionais e também as grandes revistas tradicionais, elas cada vez falam mais para si mesmas e para os seus leitores e públicos cativos, porque elas estão cada vez mais falando para aqueles que já concordam com ela, né? E muitas vezes, eventos como esse que nós estamos assistindo agora, desmascaram certas posições, que não são absolutamente posições do interesse público, mas de interesse privado de determinados grupos. Agora, eu não quero alongar e vou só lembrar duas coisas importantes.
O Leite lembrou o fato de que o Congresso Nacional já instalou pelo menos uma CPI especificamente para cuidar de um problema da mídia, que foi a CPI. Eu acho que o Roberto Sazonino era relator, não? Eu não sei se era relator ou presidente. Então, você, inclusive, me deu uma dica, porque eu quero recuperar isso, porque é muito importante que a gente relembre esses fatos históricos, porque há precedentes, né? Tem muita gente que... Saturnino foi senador na década de 80. Foi quando ele voltou. Foi prefeito. Mas só uma coisa. Não, ele foi senador. Ele foi senador, mas antes ele tinha sido prefeito do Rio. 74 ele se elegeu senador naquela onda do MDB. Ele veio com o Brizola. O Brizola 82. se candidatou a governador, ele foi eleito senador. E por isso era mais ainda perseguido pela mídia, coitado. E depois, 3 anos depois, foi prefeito. se elegeu prefeito e o seu suplente, Jamil Hadar, ocupou a sua vaga. Agora, voltando a essa questão da CPI, eu acho que tem um outro dado histórico que a gente tem que considerar em relação a essa CPI Time Live. Na época, a Globo surgia como uma ameaça aos outros grupos de comunicação implantados. A Globo era uma grande ameaça à Tupi, do Assis Chateaubriand, Diários Associados. E ela ameaçava as emissoras menores, Paulo Machado de Carvalho, o grupo do Paulo Machado de Carvalho. Então, os líderes da CPI foi o João Calmon. Exato, então quer dizer isso, não havia uma unidade, como a gente está vendo agora na grande imprensa, em que o Estado de São Paulo faz editorial em defesa da Veja, o Globo publica editorial em defesa da Veja, o Merval escreve em defesa da Veja. Essa unidade de propósito... Mas sem querer ser do contra. Houve também, e foi precedeu a CPI do Timeline, a CPI do IBAD. No IBAD estava todo mundo junto, estava a Globo, estava o Estado de São Paulo. O IBAD não era um órgão de imprensa, o IBAD era uma legislação democrática, mas comprava era uma todos os forma jornais. de promover o golpe de 64, no qual a imprensa estava envolvida, né? Exatamente. Eu não sei se houve um outro precedente de CPI especificamente para a imprensa. Teve a da última hora, mas esta foi da grande imprensa com da última hora, porque era um jornal popular. Né? Então, ali sim, ali realmente foi outra CPI. Foi depois para a CPI que derrubou o Getúlio praticamente. Né? Ela conduziu aquilo e acabou o Getúlio se precipitando com aquele suicídio. Mas só para terminar aqui o raciocínio aqui com o Hélio, o IBAD é impressionante o poder que tinha o IBAD. O nome do cara lá chama-se Ivan Hasloches, salvo engano, era um americano, chefiava o IBAD e dominava todo mundo. Na verdade, o IBAD era um grande cachoeira. O IBAD era o financiador de campanhas na época. Recebia dinheiro de fora recebia dinheiro dos Estados Unidos, daí americano, e financiava campanhas da então direita. Grande parte dessa direita hoje queria derrubar o Jango, tinha medo do comunismo no Brasil, tal, essa coisa toda. E na época você tinha uma esquerda mais ideológica do que você tem hoje. Mesmo a esquerda mais moderada, havia uma ideologia mais presente, seja do trabalhismo, né? Tinha outra linha. Tinha, então, até porque o mundo era diferente. O mundo era bipolar, né? Tinha a União Soviética, os Estados Unidos. Era outra história. Tinha a questão da emergência dos países do terceiro mundo. Vinícius e Leite, a TV é comunitária, mas o nosso tempo é curto. O nosso desejo é aprofundar cada vez mais esse debate. Qual a avaliação de vocês, neste momento, de forma o mais sucinta possível, o que é a TV comunitária, o que vocês, o que nós avaliamos de uma forma bem sucinta mesmo, essa nossa discussão. Por favor, para a gente poder encerrar o nosso programa. Muito brevemente. Eu acho que o Vinícius e o Hélio falaram em outros tempos, né? Vivemos outros tempos, e realmente vivemos outros tempos. Por exemplo, você verificar o exemplo da Argentina, que foi o primeiro país a baixar uma lei de mídia, né? É impressionante, entendeu? Quer dizer, a mídia continuou do mesmo jeito, mas o governo teve a sua presença na mídia, porque tem sua mídia própria, e ainda dividiu a mídia, o poder da mídia entre sindicatos e universidades. Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Eu acho que, como foi dito, né? Acho que todo esse debate que está sendo travado é importante. Né? Vai suscitando ideias, vai suscitando essa questão que tem que ser disseminada. E o Vinícius tem toda a razão. Nós não vamos mudar a grande mídia. Nós temos que criar
os canais alternativos à grande mídia, aquilo que possa confrontar dentro das limitações econômicas e tal, essa grande mídia. Eu queria, mais uma vez, insistir no papel da TV comunitária, né, que aqui no Distrito Federal tem exercido um papel importantíssimo de colocar essas questões para debate e espero que continue fazendo isso. TV Cidade Livre, provocando cada vez mais a indignação na busca de um mundo melhor, em defesa da democratização dos meios de comunicação, contra a corrente.